Chegamos para mais um Pode Seguir, aqui diretamente dos estúdios da Implantar. Vem com a gente que hoje é conversa boa demais. Eu sou Cláudio Souza, o seu consultor. Lembre-se, sempre que quer falar comigo sobre proteção veicular, 986460039. E é um oferecimento aqui, ó, da Implantar. Você merece a melhor conexão. 600 mega R$ 99,90, 1000 mega R$ 119,90. E lembrando, o Diogão pirou de novo, né? Ele, com essa promoção maluca, indicou alguém e a pessoa fechou cinquentão no Pix. Cinquentão no Pix. É isso mesmo. E tem mais ofertas para vocês. Chama a Raíssa aí, Diogão. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora. É isso aí, Raíssa. Brigadão, hein? Então já sabe, a melhor internet é com a Implantar. E um abraço para a galera do Popcapas, @Popcapas. Chama lá a Raquel, que ela tem tudo pro seu celular. E ó, ofertas exclusivas no iPhone. Gente, a pessoa que eu vou receber aqui é sensacional. É uma amiga, uma parceira. Foi difícil trazer aqui, viu? Ou a agenda lotada, tem que ficar pedindo, vem, vem, vem. E hoje o Pode Seguir recebe essa mulher que inspira pela força, amor e dedicação. Ela é uma mulher, uma verdadeira guerreira na causa da inclusão. Nossa convidada é a Josi, mãe de um autista, fundadora da Casa a Mais Contagem, um espaço de acolhimento e apoio às famílias de pessoas com autismo. Hoje, vamos conhecer os desafios dessa jornada, o nascimento da instituição e também quem é a Josi por trás de tudo isso. Josi, bem-vinda ao Pode Seguir. Tudo bem com você? Tudo jóia. Bem-vinda. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. A casa é sua. Estou aqui para somar, né? Para somar e falar um pouco do Grupo A Mais Contagem, que é um grupo de apoio a pais e familiares de autista. Eu sou uma das fundadoras e o mais importante, sou mãe atípica de um jovem autista de 19 anos. Ele chama Reinaldo e a minha luta toda começou pelo meu amor pro meu filho. Que bacana. E essa história vai contagiar, vai ser bacana demais. Josi, antes de começar a falar do A Mais, antes de falar do Reinaldo, antes de tudo, sempre a primeira pergunta aqui no Pode Seguir é sobre os tempos de escola. Josi, tem alguma escola, alguma professora que marcou a sua vida? Quem te inspirou? Quem foram os seus professores? Por onde você passou na escola? E outra coisa, você sentava no final da sala, no fundão, no meio, ou era aquela pessoa da primeira carteira? Eu sempre estudei na escola estadual Nair Meites Moreira, né? Lá no bairro Praia. E eu sempre fui taxada como tímida, a mais caladinha, eu tinha vergonha de apresentar trabalho na frente, né? Mas eu sentava no fundo, assim, metade, né? Metade no fundo. Não chegava assim no fundão, não, mas eu gostava de ficar nos fundos. E eu lembro de uma irmã e de uma professora chamada Ivanilde, que me ajudou muito, né, a melhorar esse comportamento de não querer apresentar o trabalho na frente para as pessoas. E eu tenho uma grande recordação mesmo da Escola Estadual Nair Mendes Moreira. Coisa boa, hein? E aí? Saiu da escola? Como é que foi os estudos? Fiquei sabendo que tá formando agora. Conta pra gente um pouquinho. Então, eu estudei até o segundo ano, segundo grau. Parei no segundo ano, segundo grau. Depois, em 2020, eu comecei a fazer o EJA lá no Crementino, né, ali no bairro Industrial, perto da Unimed. Foi assim, uma coisa assim, que aconteceu naturalmente, porque eu divorciei e todo mundo queria que eu fizesse alguma coisa, e o meu sobrinho me inscreveu lá para me terminar o segundo grau.
Então, eu lembro que nessa época foi uma época com muito desafio. O Reinaldo ele começou a se agredir. E eu aproveitava que eu tinha que levar ele na Unimed, né, 3 vezes na semana para trocar os curativos, e eu marquei no mesmo dia. Então, eu formei lá na escola SESEC, eu levava o Reinaldo, a gente fazia o curativo, de lá eu passava lá. Eu achei muito interessante porque eu cheguei lá, conversei com o supervisor, falei com ele da minha situação, o que eu estava passando, e eu precisava de um apoio, de um acolhimento. E foi lá que eu, né, encontrei esse apoio, esse acolhimento. Então, assim, o supervisor, ele olhava o Júnior para mim poder fazer prova, porque eu não tenho uma rede de apoio, né, que eu podia deixar ele para mim estar indo. Então, eu aproveitava também essa questão de eu estar levando ele lá para trocar os curativos e passava na escola e fazia o que eu tinha que fazer e pegava as matérias para me estudar em casa. Então, assim, eu tenho também um agradecimento muito enorme pelo SESEC. Foi onde que eu fui abraçada e acolhida. E aí eu consegui fazer o 2º grau. Hoje eu estou no 7º período, né? Estou cursando o serviço social. Formo ano que vem, se Deus quiser e assim permitir. E é uma coisa que eu nunca esperava, fazer uma faculdade. Mas aí eu sempre gostei de ajudar as pessoas, sempre gostei de acolher as pessoas. E eu sempre tive um apreço muito grande pela profissão do assistente social. Aí eu quis fazer serviço social. Aí eu estou no 7º período. Faltam quantos? Falta só mais um. Só mais um? E daqui a pouquinho uma nova assistente social. Se Deus quiser. Parabéns, Josi. É isso aí, o pessoal do SESEC também, que maravilha, hein? Que coração bacana. E é assim que a gente imagina as escolas, né? Sim. Com esse coração, não só na questão de matéria, é acolher, receber, entender quem é o outro que está chegando. Eu sou muito grata a Deus, sabe? Eu vejo a minha vida como um propósito de Deus. Tudo que acontece tem um porquê, tem um porém. Então, assim, e Deus vai colocando as pessoas certas no meu caminho, né? Então, assim, essa conquista de estudar, de fazer uma faculdade, ela foi feita por várias mãos. Então, tem o pessoal do SESEC, tem o meu sobrinho, tem a minha família, tem até o próprio Júnior, né? Que às vezes ele ia comigo, mesmo todo machucado, ferido, ele ia, comportava direitinho, deixava eu fazer a prova. Quantas e quantas vezes ele já foi sentado do meu lado e eu fazendo a prova. Então, assim, é só gratidão. Eu sou muito grata a Deus por tudo que acontece na minha vida. Graças a Deus. Só bênçãos e coisas sensacionais. Muitas das coisas que você viveu, tem muita gente do outro lado que também passa por essas mesmas dificuldades. E aí, Josi, eu queria saber como foi o momento em que você descobriu que estava grávida e como foi o momento que você descobriu o Reinaldo autista. A minha gravidez foi uma gravidez muito planejada e desejada. O Reinaldo, ele nasceu perfeito, né? Tive pré-eclâmpsia, essas coisas e tudo mais, mas foi uma gestação tranquila, perfeita, até 1 ano, não, aliás, até 2 anos e 3 meses, o Reinaldo era uma criança, vamos falar assim, típica. Ele falava, ele socializava, ele interagia com as pessoas. Eu lembro no aniversário dele de 2 anos, ele pedindo para pôr uma música, porque ele gostava de dançar, ele me chamando para ver ele dançar, sabe? É a música do Chris Ball, que falava Kiss, Kiss, Kiss. Então, ele gostava muito dessa música. Em agosto de 2008, eu tive um AVC. O Reinaldo nasceu em 2006. Aí eu tive um AVC isquêmico. Aí eu precisei de ficar internada durante 1 semana. E o Reinaldo, ele ficou em cuidados com a família do pai dele, sabe? E o pessoal super carinhoso com ele e tudo mais, mas eu fiquei internada 1 semana. Quando eu voltei, eu percebi o Reinaldo totalmente diferente. Ele mais agressivo, mais nervoso, agressivo no sentido assim, de chorar muito, de não querer ficar sozinho. Às vezes eu ia no banheiro, fechava a porta e ele chorava. E em vez, o que me chamou a atenção mesmo nesse comportamento foi, em vez dele aumentar o vocabulário, ele diminuiu o vocabulário. E aí a gente começou a levar, né, no médico e tudo. Aí uns falavam que era porque eu fiquei doente, eu fiquei internada. Outros falavam que, naquela época, falava muito de mães geladeiras, né, que são mães frias, que não davam carinho e atenção para os filhos. E uns falavam que era porque eu fiquei doente, outros falavam porque ele ficava só no meio de adulto. Então a gente demorou mais ou menos 1 ano para ter o diagnóstico de autismo. Aí em março de 2009 veio o diagnóstico de autismo.
O diagnóstico do autismo do Reinaldo foi uma coisa assim que me aliviou no sentido assim, agora eu sei o que ele tem, eu vou correr atrás para poder ajudar. E até então não se falava sobre autismo, né, ali em Contagem, eu nunca tinha ouvido falar sobre autismo. E o diagnóstico foi uma coisa que me libertou no sentido assim, agora eu sei, vou correr atrás para poder fazer algo pelo meu filho, né? Entender o que é o autismo, buscar informações. Eu lembro que o meu irmão falou comigo assim, Josi, quem procura acha, tá? Mas eu queria achar mesmo, eu queria entender do que o Reinaldo tinha, porque eu queria ajudar o meu filho. Às vezes você sai igual assim, eu lembro da minha avó falar assim, mas ele é assim porque você não sabe educar ele. Se eu tivesse saúde, eu tomava esse menino doce. Mesmo minha avó já estava de idade, né? Das pessoas mais de idade. Então, assim, eu já passei por muita coisa. Então, eu queria entender e poder ajudar o meu filho nesse sentido. E como é que foram os seus sentimentos nesse momento? Receber, escutar isso da família. Como é que você, Josi, conviveu com isso? Como é que você soube lidar com isso? Ô, Cláudio, eu tenho uma amiga que ela fala assim que eu vivo no mundo cor-de-rosa. Tudo para mim, sabe assim, tudo para mim tá bom. Igual eu falei no início, eu vejo o propósito de Deus. Acho que Deus sabe de todas as coisas, Deus, ele dá a gente, ele planeja algo para a gente que a gente nem sabe que a gente tem força para dar continuidade àquilo. Então, assim, para mim, o diagnóstico foi libertador, porque eu queria entender por que o meu filho parou de falar, por que o meu filho não ficou antissocial, por que o meu filho não queria participar das coisas. Eu queria entender isso. Então, o diagnóstico veio para mim entender isso. Aí eu comecei a ler, a conhecer pessoas, a ir em reuniões e ver que não era esse bicho de 7 cabeças, né? Não é fácil ser mãe atípica, não é fácil ser mãe de autista, mas, assim, eu queria entender e saber lidar com isso. Hoje eu sei lidar, hoje eu entendo o meu filho, ele é um autista não verbal, hoje eu sei que ele não é só autista, ele tem deficiência intelectual, ele tem seletividade alimentar. Então, assim, a gente vai vivendo e aprendendo. O sentimento que eu tive foi um sentimento de alívio. O meu filho, ele é autista, agora eu tenho que buscar e entender do autismo para poder ajudar meu filho, sabe? E tem pessoas na época que falavam que eu era doida, que eu não tinha o que fazer, porque eu estava inventando doença para meu filho, que meu filho era lindo, maravilhoso, e eu estava caçando confusão. O que eu tinha era que juntar roupa e lavar roupa, porque isso é falta de serviço. Então, assim, a gente passa muita coisa, ouvi muita coisa que eu acho que eu não deveria ter ouvido na época, sabe? Mas hoje eu entendo também, porque o Júnior era uma pessoa que falava, que interagia, que socializava, e do nada ele parou de falar e veio o diagnóstico de autismo. Então, é propósito de Deus, então eu vejo como propósito de Deus e assim, eu tento enfrentar da melhor forma possível, sabe? Tirar uma lição sobre isso. Por quê? Por que está acontecendo isso comigo? E através do diagnóstico dele surgiu o Grupo A Mais Contagem, né? Então, assim, foi uma coisa que veio para me melhorar como pessoa e eu poder estar ajudando outras pessoas também, entendeu? Na prática, né, no dia a dia, quais são as maiores dificuldades? A escola, as terapias, a rotina do dia a dia. Quais são essas dificuldades? O que está... Cláudio, hoje, quando o Júnior era mais novo, era a questão da escola. Você achar uma escola que aceitava, que acolhesse seu filho, era muito difícil, né? Então, a minha luta começou justamente por causa disso. Hoje, ele com 19 anos, eu vejo que tem uma lacuna, sabe? Quanto é criança e chega até os 15, 16, 17 anos, ainda tem algo a ser ofertado para eles. Ainda eles têm que ir à escola, porque a escola é direito, né? Mas passou dos 18 anos, eles ficam numa lacuna, fica tipo invisível. O sistema não enxerga essas pessoas. Então, hoje, a gente não tem um centro, um lugar onde que possa estar recebendo essas pessoas maiores de 18 anos. A escola não tem, porque não tem uma escola preparada para isso. No caso do Júnior, o Júnior é um autista nível 3 de suporte, ele depende de mim para tudo, para comer, para dar banho, essas coisas. Então, ele não tem entendimento de fazer uma faculdade, de fazer um curso técnico, alguma coisa assim. Até então, ele estava em casa junto comigo, sabe? Eu ficava 24 horas por dia em relação a isso. Então, assim, a gente não tem um esporte
voltado, a gente não tem um lazer voltado. Então, a educação, a saúde. Hoje ele vai no psiquiatra de 2 em 2 meses só. Ele não tem uma terapia, não tem um fone, não tem um psicólogo, não tem nada. Porque ele depende do SUS. Né? Então, assim, ele estava no centro, aí ele foi dispensado, completou 18 anos e foi dispensado. E a gente agora só está no psiquiatra. Ele está na fila para voltar, porque ele tem... o psiquiatra já pediu para ele estar voltando, mas a gente tem uma fila enorme. Em relação ao cuidado do dia a dia, é uma montanha-russa. Eu vivo um dia de cada vez. Tem dia que está tudo mil maravilhas, tem dia que está um caos. Tem dia que eu não consigo fazer nada, só por conta. Então, assim, quando ele cisma com a música, ele quer ver aquela música na televisão, ele pega o controle... Aí tem que ficar passando a música mais de 3 vezes, assim. Aí tem que voltar o pedacinho da música que ele gosta, sabe? Ele tem essa coisa. E eu tenho que até esconder o telefone lá, o telefone meu, o telefone do A Mais, o controle remoto da televisão tem que esconder, porque senão eu tenho que ficar o dia todo da mesma coisa. E ele vai lá na frente da televisão, ele sabe se ele quer ver a Netflix, se ele quer ver o YouTube, qual cantor que ele quer ver, qual música que ele quer ver. Ele aponta o dedo e tudo direitinho. Então, aí é aquela música, aquela parte da música, aí isso é cansativo, essa rotina que eles criam, sabe? Assim, agora ele está com a mania de tomar banho, aí eu tenho que ir lá e fechar o registro. Aí, se eu não fechar o registro direitinho, do jeito que ele quer, outro dia eu contei, eu fiquei 15 vezes fazendo isso. Quando ele ia inteirar 16, aí ele foi e eu consegui fazer do jeito que ele queria. Então, assim, a rotina da gente é uma rotina pesada, porque eles criam uma rotina, né, eles têm aquelas questões de criar rotina, e se você não fizer do jeitinho deles, quando você não fizer, você não consegue sair fora daquilo, sabe? Mas também tem um lado bom, assim, eles são muito verdadeiros, são muito carinhosos, todo dia eu acordo assim, ele vem me dá um beijo, Júnior, dá a benção é dar um beijo na minha testa. Eu falo com ele, Júnior, você é o amor da minha vida. Ele olha dentro do meu olho, faz assim, e olha para mim de volta, sabe? Eu sei, a gente se entende. A nossa comunicação, a gente se entende, sabe? Eu sei demonstrar o tanto que eu amo ele sabe me demonstrar o tanto que eu sou importante na vida dele. Isso é que enche de orgulho. Nossa, mãe, é isso. Assim. O meu maior medo era não entender o meu filho, mas hoje eu entendo, sabe? E a gente peca muito, porque... A gente acha que a pessoa tem uma deficiência, né? No caso dele, o autismo, a deficiência intelectual, a gente acha que eles não têm vontade, que eles não têm, né, um desejo ou não sabem optar porque eles querem. É o contrário, a gente tem que dar oportunidade, porque antes do Júnior autista, tem um Júnior ser humano, que tem um sentimento, que entende, que quer as coisas, que tem as suas vontades. Então, eu estou aprendendo a respeitar isso nele também, sabe? O que ele quer. Hoje mesmo ele não quis ficar lá no centro, eu tive que voltar com ele para casa. Ele demonstrou que não queria ir, mas não, vamos sim. Chegou lá, ele não quis ficar, eu trouxe ele para casa. E é respeitar isso, porque antes da deficiência tem o Júnior. Então, eu tenho que respeitar as vontades do Júnior. Né? Com certeza. E aí, você, Júnior, quando é que você sentiu essa ideia de assim, outras famílias precisam da minha ajuda? Quando é que despertou isso em vocês, Josi? Isso foi logo no início do diagnóstico mesmo, porque, igual eu te falei, as pessoas não entendiam o que era o autismo. Eu, Josi, não sabia o que era o autismo. E as pessoas me perguntavam, o que você fez com ele? Por que ele está assim? Mas eu lembro dele falar, eu lembro dele dançar. E o maior medo que eu tinha era de eu sair com ele na rua e as pessoas não entenderem. Né? Até hoje as pessoas ainda não entendem. Acho que tem que ser, por mais que a gente fala sobre o autismo, por mais que a gente divulga o autismo, eu acho que tem que divulgar sempre, porque a gente vê muita coisa, muito relato no grupo de WhatsApp sobre a falta de conhecimento da população. E eu ficava com medo disso mesmo, as pessoas não entender, me julgar, igual ele já foi empurrado dentro do metrô, ele já foi xingado porque ele estava sentado na cadeira e tinha um idoso em pé, porque, folgado, sai daí, porque as pessoas não entendem. Antigamente não tinha colar, não tinha carteirinha, né? Não tinha camisa, aí eu comecei até a fazer camisa, então todo lugar que eu vou com a camisa falando sobre o autismo. Aí eu vi essa necessidade de falar sobre o autismo, das pessoas conhecer o autismo. Na minha cabeça eu tinha isso. Eu tinha que mostrar para as pessoas que as pessoas autistas existem e precisam ser respeitadas nas suas diferenças e nas suas limitações. Então, meu desejo, a princípio, era isso. Aí eu comecei a frequentar grupos aqui em Belo Horizonte. Na época era até o AMA, né, que era
gerenciado por um pai, muito atuante aqui em Belo Horizonte, e a gente começou a conversar e tudo mais. Nesse mesmo momento, eu conheci, através do Orkut, na época, por muito tempo, algumas mães, a gente começou a conversar e tudo mais, e a gente percebeu que aquela conversa, aquele momento de conversa, era o momento que a gente se sentia aliviada, porque estava todo mundo passando pelo que eu estava passando, e cada um tinha uma coisa para falar. E às vezes eu falava, o que eu fazia com o Reinaldo, servia para outra mãe com o filho, entendeu? Então a gente começou a fazer no Orkut. Aí a gente viu que estava crescendo, eu comecei a fazer parte do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, onde eu estou como conselheira até hoje, e o pessoal incentivando a gente a fazer um grupo. Faz um grupo, gente. Por que vocês não fazem um grupo? Vocês precisam de dar voz. E a gente, será? E a gente fez um grupo com a intenção de só bater papo mesmo, sabe? Na internet mesmo. Só que vai crescendo, vai crescendo. Hoje o Grupo A Mais ele tem uma sede onde é alugado. A gente alugou uma casa onde que a gente consegue ofertar terapias a preço social. A gente fez parceria com os profissionais. Alguns já atendeu o Júnior, igual o fono que está lá. Foi o primeiro fono do Júnior. São pessoas assim que a gente escolhe a dedo para estar atendendo lá, que entende sobre o autismo, que quer fazer a diferença da família na pessoa autista. E a gente está aí hoje, dia 13 agora, o A Mais vai completar 13 anos, 12 anos de existência, e a gente tem essa sede desde 2020. Então vai fazer 5 anos que a gente tem uma sede, né? Que a gente começou a atender, a falar sobre o autismo. Mas o A Mais não é só a sede. Eu também, a gente é militante nas leis, a gente procura falar sobre leis. Eu acho que o mais importante hoje é brigar para que as leis que existem sejam de fato efetivadas, que elas aconteçam de fato. Hoje eu vejo assim, que não adianta ficar falando de leis, criar leis sobre autismo. Autismo, isso, se fala muito de leis sobre autismo, mas nenhuma são colocadas em prática. Todas têm que sair do papel e fazer acontecer, sabe? Hoje a minha luta é para isso, que as leis sejam efetivadas de fato e que as coisas aconteçam de fato. Não é a quantidade de leis, né? Não, é a qualidade. É a qualidade e que elas saiam do papel. Sim, que elas têm que sair do papel. Você já ouviu falar da lei brasileira de inclusão? Não. Se ela fosse colocada em prática, ela com certeza não precisaria de muitas outras leis que estão fazendo. Então, assim, as pessoas muitas das vezes usam... Já existe a legislatura, mas só que... usam da nossa dor, do nosso momento, dor, quando eu falo assim... se você me perguntar, Josi, o autismo do Júnior te deixa exausta, cansada? Me deixa, lógico que deixa. Mas o que me deixa mais cansada é eu ter que brigar para que o meu filho seja aceito dentro de uma escola, eu brigar, sabendo que o meu filho tem esses direitos de ir para a escola, de ter o direito à saúde, a lazer e tudo, mas a gente ter que brigar por isso o tempo todo. Né? Eu tinha que ter que brigar para o meu filho ser aceito numa escola. O meu filho já quiseram fazer abaixo-assinado para ele sair da escola, já proibiram eu de levar o meu filho na Semana da Criança. São coisas que me marcaram, entendeu? Tipo assim, como uma escola faz uma festa das crianças, o meu filho tinha 7, 8 anos, e pedi para mim não levar o meu filho, porque estavam preocupados com o meu filho. Mas como que faz um evento e não adapta esse evento para que o meu filho possa participar também? Aí eu acho que tinha que olhar essas questões também, sabe? As dificuldades da escola são as maiores? A maioria das vezes, sim. Acho que falta capacitação, falta preparar os profissionais, falta entender mais sobre o autismo. Acho que falta ter uma parceria entre a família e a escola. Acho que ninguém é melhor do que a mãe, do que a família, para mostrar como lidar com a pessoa no dia a dia. Eu sempre fui parceira da escola, sabe? Eu sempre, quando o meu filho estudava, todas as escolas que você perguntasse, eles vão te falar a mesma coisa. No Naí Mendes, tinha um diretor, Alisson, que hoje ele não é mais lá, hoje não é diretor mais, mas era super aberto a aprender as coisas. Então, assim, Alisson, vamos fazer uma palestra para falar sobre autismo na escola? Ele aceitava, a gente fazia, a gente capacitava os professores, a escola era super aberta. Das outras escolas municipais, algumas eram, outras não. Mas sempre eu tinha a oportunidade de levar um profissional para estar indo lá falando, conversando, orientando em relação ao Reinaldo, entendeu?
E, assim, na escola que meu filho estudou, teve a primeira reunião que eu participei de mães, a primeira e a última foi nessa escola, e depois da reunião a mãe chegou perto de mim e me agradeceu. Falou assim: Josi, muito obrigado pela oportunidade da minha filha estudar com seu filho. Depois que a minha filha começou a conviver com o seu filho, ela teve mais carinho com o irmão, está ajudando a olhar o irmão, e ela tem mais paciência com ele. Então, muito obrigada. E, assim, são coisas que é marcante, tá vendo como que Deus é maravilhoso? O tempo todo. O tempo todo, Deus é maravilhoso. Então, assim, não é em vão. Assim, eu, Josi, vejo por esse lado. Nada é em vão na minha vida. Tudo tem um porquê, tem um porém. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu aprendi que nada é um dia após o outro, sabe? Assim, eu tenho que viver um dia de cada vez. Não adianta eu querer pensar no amanhã, eu tenho que viver hoje, que amanhã só Deus sabe o que vai acontecer. E geralmente acontecem coisas boas. Então, assim, eu tenho muita fé em Deus e acredito muito em Deus. Que maravilha. Surge o A Mais. Estrutura física, tem lá os atendimentos. Quantas pessoas já foram atendidas pelo A Mais até hoje? Hoje o A Mais, ele tem cadastrado mais de 1.200 famílias. São famílias de Contagem e regiões metropolitanas. Cerca de 200 famílias que a gente atende, né? Lá com os atendimentos com psicólogo, com fono, terapia ocupacional, consciência corporal. Só que o A Mais não é só isso. O A Mais a gente recebe estudantes de faculdade para fazer trabalho, fazer alguma coisa. A gente consegue fazer momentos de convivência com as famílias. A gente tenta fazer lazer com as famílias. E a gente luta muito, sabe? Então, assim, sempre eu estou lá na Câmara cobrando algo, cobrando as leis, falando sobre a importância de falar sobre o autismo. Hoje, mais do que tudo, falar sobre o movimento das pessoas com deficiência. Não é? O autismo ele é reconhecido como uma deficiência, mas do mesmo jeito que o autismo precisa de políticas públicas, as outras deficiências também precisam. Então, a gente também participa do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência justamente para isso, para falar sobre a necessidade de políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência. Eu vejo várias ações. Eu mesmo já participei da carreata e do piquenique. Quais são as outras ações que o A Mais tem, que você pode divulgar? Quais são como é que é o calendário das ações do A Mais? O A Mais, ele faz eventos em todas as datas comemorativas. Então, assim, no Dia das Mulheres, a gente faz um evento para as mulheres. No Dia das Mães, a gente faz um evento para as mães. A gente tem eu ia falar vice-prefeito. O vice-presidente do A Mais, ele faz também algum evento voltado para os pais. Aí tem no Dia das Crianças, a gente geralmente faz alguma coisa. No Natal. Então, essas datas comemorativas, a gente sempre está fazendo alguma coisa. E a gente tem um projeto chamado Girassol, que são reuniões que a gente faz com as famílias, sabe? No momento, a gente não está fazendo, porque a gente está em reforma, nossa sede está sendo reformada, mas são momentos que a gente marca para a gente conversar pessoalmente, trocar informações. Às vezes, a gente leva um profissional para estar falando alguma coisa. E a gente participa muito de reuniões em CRAS, em CREAS. Desculpa, apareceu. Não. Em CRAS, em CREAS, onde que a gente leva informações sobre os seus direitos, sobre o autismo, sobre essas coisas, sabe? E as dificuldades, hein, Josi? A gente vai ver cada dia mais, vão aparecendo mais famílias, manter a casa. Como é que são essas dificuldades? Como é que faz para ajudar lá no A Mais também? Contribuir não só com dinheiro, com doações, mas com ajuda, com a participação. O que o A Mais hoje está precisando? Eu acho que toda ajuda ela é bem-vinda, sabe? Seja ela financeira, seja ela do tempo. Eu acho que o mais difícil é o tempo das pessoas ser voluntárias, sabe? Então a gente precisa de todo tipo de apoio. O A Mais, ele tem o Instagram, vocês podem conversar com a gente pelo Instagram, que é @amaiscontagem. O nosso contato é 983 32 11 19. E acho que a gente precisa de divulgar mais a causa do autismo, falar mais sobre o autismo.
procurar entender mais sobre o autismo. E se a gente vê alguma situação na rua com a mãe, com o filho, antes da gente julgar, tentar ajudar aquela família. Acho que a gente é muito julgado, sabe? Quando o filho faz pirraça, o filho grita, o filho pula demais. Acho que a gente não dá educação. Acho que uma das maiores reclamações são os olhares de julgamento. Não tem olhares de julgamento, tem olhar, ou seja, um olhar com empatia. Né? Ir lá perguntar se a pessoa precisa de ajuda, se pode ajudar, o que tem que fazer, e ficar lá daquele lado lá e ajudar a família. Isso é importante, mas o que mais Pera. Nessas ações do dia a dia, o que te marcou nas ações do A Mais? O que te marcou que foi assim, poxa, isso aqui foi sensacional, que deu aquela virada de chave? Teve um momento que eu estava desanimada, sabe? Porque é muito cansativo. Você mexer com o público é cansativo. Era muita responsabilidade, porque eu também sou mãe atípica, eu também tenho um filho autista, eu também preciso de levar meu filho nas terapias e tudo mais. E um momento que todo mundo quis sair do A Mais. E eu fiquei sozinha com o A Mais. Então, assim, hoje das fundadoras só está eu. As outras fundadoras, elas saíram por motivos pessoais, mas foram fundamentais também para a existência do A Mais. Mas aí eu estava desanimado. Aí quando eu deparei com um telefonema de uma avó me ligando, querendo entender como o A Mais podia estar ajudando a filha dela, que o neto estava com diagnóstico de autismo, mas que o pai não aceitava, que o pai não podia nem falar e tudo mais. E o pai chegou a participar no sentido assim, de levar a esposa mais o filho, mas nunca entrou nos eventos. E uma vez ele entrou. Aí ele viu que lá estava todo mundo feliz, todo mundo conversando, todo mundo normal, e nunca mais parou de participar, sabe? Então, assim, ele fala assim, Josi, eu sou seu fã. Isso tudo aqui é por sua causa, mas não é não. Aí ele não sabe o poder que ele me renovou minhas energias. No sentido dele ter aceitado o filho dele ter aceitado participar. Então, esse foi um momento chave, assim, que me marcou, sabe? Não é em vão. A gente está fazendo alguma coisa. Essa montanha-russa você tá lá embaixo, aí surge uma frase, uma conversa. Vamos falar um pouquinho de inclusão, né? Como é que você avalia esse movimento de inclusão? Existe mesmo? Em partes? Como é que você, mãe atípica, avalia isso, a inclusão? A inclusão, para mim, ela é mais no papel mesmo, sabe? Acho que a partir do momento que a gente tem que ficar brigando por o filho da gente ser incluído, não é inclusão. Eu acho que as coisas têm que funcionar a partir do momento assim, que tem aquela necessidade. Todo mundo sabe que existe as pessoas com deficiência, existe a pessoa autista, a pessoa que precisa de um olhar diferenciado. Então, vamos planejar a partir daí. Eu tenho um projeto, eu vou fazer uma praça. Gente, essa praça ela tem que ser acessível para todo mundo. Qual que é o tipo de acessibilidade? Vamos planejar antes de fazer? Eu acho que falta isso, sabe? Falta as pessoas entender que as pessoas com deficiências, elas estão aí, elas precisam de acessibilidade, elas precisam de conviver no meio da gente, e a gente precisa colocar em prática. Então, assim, é essa luta pela inclusão que desanima a gente, que deixa a gente exausto. Igual eu te falei, tem várias leis, né? A lei brasileira de inclusão, ela nos garante tudo isso. Inclusão, saúde, educação, o ir e vir, o transporte e tudo mais. Aí você tem que ficar brigando a vida toda por isso. Então, acho que a inclusão ela é mais no papel, na teoria. Acho que tem que fazer muito mais na prática. Acho que o pessoal tem que começar a acordar e entender que a população das pessoas com deficiência estão aumentando e a gente precisa andar junto. Igual assim, quando o Júnior teve o diagnóstico de autismo, era a cada 150 nascimentos, um era autista. Isso em 2010. Hoje, a cada 33 nascimentos, um é autista. Só que as políticas públicas não acompanham o crescimento, entendeu? Aí só que eu acho que o pessoal tem que acordar para a vida e fazer um estudo geral, não estou falando só do autismo, mas das pessoas com deficiência, e ver qual que é a necessidade de trabalhar em cima disso.
porque a gente também precisa. Quando eu falo a gente, eu falo porque eu sou mãe do Júnior. Mas as pessoas com deficiência, elas precisam ser vistas, elas precisam ter voz. O movimento da pessoa com deficiência precisa ser fortalecido e elas entender que a gente precisa das políticas públicas. Então, incluir, para mim, a inclusão, para mim, ela vai acontecer a partir do momento que as pessoas entenderem que isso é real, que as pessoas estão aí, elas precisam disso. Aí, hoje em dia, é mais na teoria, na minha opinião. Falta um pouquinho de prática. Falta. Josi, para fechar a nossa conversa, passou sim, ó. Já tá chamando aqui o Diogão. Espera aí, Diogão, calma aí, deixa a Josi. Para aquela família que hoje recebeu esse diagnóstico, o que você diria para essas pessoas? Quais são os conselhos que você poderia dar para essa pessoa para que ela tenha essa caminhada com mais tranquilidade? Eu acho que o amor ele supera tudo. Acho que quando a gente ama e vê a possibilidade, né, de fazer o bem, acho que tudo acontece naturalmente. O diagnóstico, para mim, não é o fim, é o início de uma nova vida, de um novo ciclo, com várias adaptações. A gente tem que adaptar a vida da gente, a gente tem que mudar a vida da gente. Eu mudei a minha vida, eu parei de trabalhar, eu parei de estudar, mas assim, foi um momento de crescimento para mim, né? Acho que cada um vê de uma forma diferente, sente, né, de uma forma diferente o diagnóstico. Dá o tempo, acho que todo mundo tem que ter aquele tempo de aceitar, de não aceitar, mas, acima de tudo, tem amor pelo seu filho, amor pela sua família, seja apoio um do outro, né, o marido apoiando a esposa apoiando o marido, e junto, acho que as coisas vão fluir naturalmente. Hoje em dia, as coisas são mais fáceis. Em 2010, para você ter o diagnóstico, você tinha que pagar. Né? Hoje em dia você consegue pelo SUS, demorado, mas você consegue. Hoje em dia tem mais profissionais. Na época que o Júnior teve o diagnóstico, não tinha muito profissional, era só 2 ou 3 que tinha. Em Belo Horizonte, em Contagem não tinha, eu tinha que ir para Belo Horizonte. Então, assim, o amor supera tudo. Acho que quando a gente ama, a gente entende, e nunca tirar a oportunidade do seu filho, da sua filha, sabe? Seja qual for o nível do autismo, nunca tirar a oportunidade. Deixa ele ir para a escola, conversa na escola. Se não está dando certo, troca. Se não está dando certo, vai na Seduc e reclama. Leva no parque, leva para passear. Não tira a oportunidade do seu filho viver, sabe? Acho que isso que é importante, oportunidade e amor. Oportunidade e amor. E hoje, a gente, no seu olhar, no seu semblante, a gente vê isso. Amor, solidariedade. Você é uma pessoa muito do bem, que tem um projeto maravilhoso. Eu tive a oportunidade de conhecer lá as ações que você e o Grupo A Mais fazem. É muito legal, muito bacana. E o que a gente nota é isso. É amor, é entrega, é resiliência, é entender. Não só você entender o Júnior, entender os contextos. Então, quando isso acontece com amor, com verdade, igual você fez aqui com a gente hoje, contou com muita verdade, com muito amor, a gente tem certeza que o seu trabalho é muito bem feito, que a criação que você tem com o Júnior é a melhor. Você é uma super mãe, né? Você é uma pessoa extraordinária, você inspira as pessoas. Então, Josi, aqui em nome do Pode Seguir, muitíssimo obrigado. Faltou a gente conversar sobre um monte de coisa e você vai ter que retornar aqui, já acho, uma segunda-feira para a gente conversar de novo, porque hoje foi um dia muito esclarecedor, um dia muito verdadeiro. Parabéns por você ser essa pessoa que é. Muitíssimo obrigado. Por mais Joses espalhadas nesse mundo. Salva de palmas para você. Ô, Cláudia, eu que agradeço a oportunidade. Eu gosto de falar, de mostrar qual que é a realidade, mas, assim, acima de tudo, de falar. Eu sou mais ajudado do que ajudo, porque o A Mais, ele me faz muito bem, eu gosto de ajudar, então, assim, eu me sinto útil. Quando você se sente útil, é muito importante, né? Você vê que você não está aqui em vão, você não está no mundo em vão. Então, assim, as pessoas que eu ajudo, elas mais me ajudam do que eu mesma. Então, assim, eu quero agradecer a todo mundo por acreditar, por apoiar o Grupo A Mais Contágio. O A Mais Contágio, ele é um propósito de Deus na minha vida. Então, todas as pessoas que passaram pelo A Mais, muito obrigado por acreditar nesse propósito, por
unir forças junto comigo para a gente poder estar aí ajudando as pessoas. Muito obrigado pelo convite, tá? Você é de casa, Vamos aí. bem-vindo aqui sempre. Só chama. Você já pode chegar metendo o pé na porta. A Josi manda e desmanda aqui. Mas para fechar, eu tenho que agradecer você, meu associado aqui. Você que faz nosso projeto continuar. Você que faz as nossas ações do bem continuarem. Muitíssimo obrigado. Ô, Diogão, dá tempo da Raiz dar um recadinho final ainda? Eu que vou falar então? Beleza, ó. Lembrando aqui, ó, a melhor conexão é aqui, com a Implantar. 41410955. É só chamar o Diogo. Chama o Diogo, que ele tem todas as ofertas para vocês. Beleza? 600 mega, R$ 99,90. 1000 megas, R$ 119,90. 41410955. E a promoção tá aí, hein? Indicou alguém, a pessoa fechou R$ 50 no Pix. 50. Vai cair na sua conta assim, ó. O Pix. Diogão ficou doido. E você está no Pode Seguir, o podcast mais interativo do Brasil. Um abraço, fiquem com Deus e até uma próxima. Valeu, fui, tchau, tchau.